Beleza, então agora que nós terminamos de falar dos tijolinhos que nós usamos para construir palavras, a gente vai começar a falar agora dos métodos que a gente usa, né, para construir as palavras. Como é que a gente pega esses tijolinhos para montar as palavras, tudo bem? Então, senhores, esses métodos, essas maneiras, né, eu posso pegar o tijolo e construir uma casa. Agora eu posso construir essa casa de diferentes maneiras. Posso começar pelo fundamento, né, pela base. Posso começar pela pilastra central. Então, assim, na língua portuguesa é a mesma coisa. Eu posso pegar os meus afixos, né, os prefixos, aquelas coisas todas que eu aprendi, e agora eu posso construir as minhas palavras de diferentes maneiras. Como é que isso acontece? Qual é o nome que esses métodos recebem? Para começar, esses métodos recebem o nome de processos. Esses métodos de construção recebem o nome de processos, tá? Processos de derivação e processos de composição. Temos ainda, né, alguns processos como hibridismo, onomatopeia, abreviação vocabular, siglação, tá? Que eles não são chamados de processo de composição, nem processo de formação de palavras por derivação, tá? Mais para frente eu explico por quê. Mas, senhores, vamos lá. A gente vai bater cada um desses processos aqui de construção de palavras, tá certo? Hibridismo, onomatopeia, abreviação vocabular, siglação, neologismo semântico, empréstimo linguístico, composição, formação de palavras por derivação e assim por diante. A gente vai bater cada um desses exemplos, tá? E você vai ver que não é difícil não. Então, derivação prefixal. Agora que você já viu como é que funciona um radical, prefixo, sufixo, você vai ver que vai ser moleza. Então, olha só. Derivação prefixal. Derivação prefixal é quando a gente forma palavras através de um prefixo. Simples assim. Lembra que eu pegava prefixo e ficava juntando no radical para formar novas palavras? Pois é, o nome disso é derivação prefixal. Então, por exemplo, se eu pegar o prefixo des e colocar em culpa, fica desculpa. Olha aí, criei outra palavra. Simples assim. Se eu pegar o prefixo re e colocar na palavrinha salvar, criei a palavra ressalvar. Tá vendo? Tranquilo. Se eu pegar a palavrinha sub, né, o prefixo sub, e colocar na palavrinha gerente, ó como é que fica? Subgerente. Fácil. Se eu pegar a palavrinha citado e colocar um prefixo, o prefixo supra, ó como é que fica? Supracitado. Criei outra palavra, através da derivação prefixal, através do método de derivação prefixal. Fácil, tá vendo? Então, micro-ondas, peguei a palavrinha ondas, coloquei o prefixo micro, ficou micro-ondas. Moleza, pessoal, tranquilo, tá vendo? Vamos para a derivação sufixal. Se a minha derivação prefixal é eu formar palavras através de um prefixo, derivação sufixal é eu formar palavras através de um sufixo. Olha, tranquilo, é uma questão de lógica. Então, alguns exemplos aqui rápidos. Docemente. Tem a palavrinha doce, coloquei o sufixo mente, ficou docemente. Derivação sufixal. Fardamento. Tem a palavrinha farda. Vou colocar o sufixo mento, ficou fardamento. Tá vendo? Pintor. Vou colocar o sufixo tura, ficou pintura. Tá vendo? Forma. Vou colocar de novo o sufixo tura, ficou formatura. Certo? Pois é, pessoal, não é difícil. Então a derivação sufixal é basicamente isso aí, tá? Vamos seguir? E agora a derivação prefixal e sufixal, tá certo? A gente já viu derivação prefixal, já viu derivação sufixal e agora a gente vai ver a derivação prefixal e sufixal, certo? O que acontece? A derivação prefixal e sufixal é a gente usar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Certo? Ao invés de a gente usar só um prefixo, ou ao invés de a gente usar só um sufixo, a gente vai usar um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, palavrinha deslealmente. Eu peguei a palavrinha leal, coloquei o prefixo des e coloquei o sufixo mente. Se eu juntar todo mundo, ficou uma nova palavra, deslealmente, derivação prefixal e sufixal, tá bom? Infelicidade, então, feliz. Peguei a palavrinha feliz, juntei com o sufixo cidade, peguei o prefixo in, juntei todo mundo, formei uma nova palavra, infelicidade, tá certo? Ultrapassagem. E aí você nem imaginava, mas ultrapassagem é pegar a palavrinha passar, colocar o prefixo, né, ultra e o sufixo
Aí fica ultrapassagem, certo? A mesma coisa aqui, ó. Se eu pegar o prefixo pré e juntar com o sufixo agem, colocar a palavrinha moldar bem no meio. Aí fica como? Pré-moldagem. Tá vendo? Tranquilo. Mais um caso de derivação prefixal e sufixal. Então, outro caso, ó. Vou pegar a palavrinha escavar, né? O verbo escavar. E vou colocar o prefixo retro e o sufixo eira. Como é que ficou? Retroescavadeira. Tá vendo? Tranquilo. Derivação prefixal e sufixal. Certo? Próximo caso que a gente vai estudar, derivação parassintética. O que vem a ser a derivação parassintética? Assim como a derivação prefixal e sufixal, né, que a gente acabou de estudar, a derivação parassintética, a gente também coloca um prefixo e também coloca um sufixo ao mesmo tempo. Tá, e qual que é a diferença então? A diferença, pessoal, está no sentido. Por exemplo, olha só a minha derivação prefixal e sufixal. Deslealmente, certo? Se eu pegar e tirar o sufixo, fica desleal. Beleza. Se eu tirar o prefixo, fica lealmente, tá bom? Então o que acontece? Essas duas palavrinhas, elas existem. Tanto que eu posso até formar frases com elas, né? Então, por exemplo, ele é uma pessoa desleal. Posso formar lealmente, posso formar uma frase com lealmente. Ele viveu lealmente a vida inteira. Tá vendo? Pois é, derivação prefixal e sufixal, isso acontece. Agora, na minha derivação parassintética, isso não acontece. Por exemplo, se eu vou pegar a palavrinha anoitecer, tá? Prefixo a, sufixo ser. Agora, tira o sufixo, à noite. Não existe essa palavra, pessoal. Tira o prefixo, anoitecer. Não existe essa palavra. Derivação parassintética, tá? Por isso que não recebe o nome de prefixal e sufixal. Apesar de receber um prefixo e um substantivo, não recebe o nome de prefixal e sufixal, porque se tirar um termo, a palavra perde completamente o sentido. Tá certo, pessoal? Tranquilo. E aqui a gente tem mais alguns casos, inclusive. Então, por exemplo, enraivecer. Não existe a palavra enraive, assim como não existe a palavra raivecer. Tá? Existe a palavrinha enraivecer. Aportuguesar. Não existe a palavra aportuga. Não existe isso, pessoal. Tá? Assim como também não existe portuguesar. Existe a palavra aportuguesar. Tá legal? E por fim, envelhecer. Não existe a palavra envelher. Não existe. Assim como não existe a palavra envelhecer. Existe a palavra envelhecer. Tá bom? E aí eu creio que a essa altura do campeonato já tenha ficado claro para você a diferença de derivação prefixal e sufixal e derivação parassintética. Beleza? Derivação regressiva, pessoal. Até agora a gente pegou radicais e acrescentamos sufixos e prefixos. Confere? Pois é. Na minha derivação regressiva, né, a gente vai retirar ao invés de acrescentar, para formar novas palavras. Então eu coloquei prefixos e sufixos para formar palavras. Agora não, agora meu objetivo é tirar. Eu vou regredir. Como é que fica? Né? Então a palavra gritar, quando ele recebe o sufixo ia, fica gritaria. Beleza. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar a palavrinha gritar e ao invés de eu acrescentar, eu vou tirar. Vou pegar, tirar a letrinha R. Olha como é que fica. Grito. Tá vendo? Eu reduzi meu verbo, né? Tirei do infinitivo. Fui lá e reduzi, tirei um pedacinho dele. Tá certo? Tirei a minha desinência no caso. Tá bom, pessoal? Então, o que acontece? A minha derivação regressiva é isso. É eu pegar uma palavrinha e regredir com ela. Ao invés de eu ficar formando novas palavras, acrescentando, eu vou formar uma palavra retirando coisa. Então, por exemplo, atrasar. Como é que eu faço? Transformo ela em atraso através da supressão da minha desinência. Beleza? Chorar. O que eu faço? Transformo em choro através da supressão da minha desinência R. Combater, combate. Vender, venda. Sacar, saque. Tá certo? É uma forma de eu trazer a regressão para essas palavras. Entendeu? Derivação regressiva. É basicamente tirar. Entendeu? Ao invés de eu colocar, tirar. Existe também a derivação imprópria. Então, o que vem a ser a derivação imprópria? É quando a palavra é usada em uma classe da qual ela não faz parte. Vou dar um exemplo, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o menino feio entrou na sala.
Feio é adjetivo, porque caracteriza a palavrinha menino, tá bom? Se você não sabe o que é um adjetivo, vá lá na aula de classes de palavras e assista. Eu vou até reduzir o ritmo da minha explicação para que fique claro isso aqui. Então, olha só, derivação imprópria, certo? A minha derivação imprópria, o que que acontece? Eu vou pegar uma palavra e vou colocar ela no lugar que ela normalmente não faz parte. Então, o meu adjetivo, o que que o adjetivo faz? Ele caracteriza alguém, certo? O meu feio está caracterizando a palavrinha menino, tá bom? Normal, como todo adjetivo faz, que é a função do adjetivo é essa, caracterizar alguém. Vê só, eu peguei esse adjetivo e agora eu tirei o substantivo menino e deixei esse adjetivo sozinho. Então, feio não está mais caracterizando o menino. Concorda? Feio agora não está caracterizando mais ninguém. Certo? Então, eu peguei o adjetivo e transformei ele em substantivo. Você está vendo? Então, quando eu pego a minha palavra e uso ela em outra classe gramatical, eu estou provocando uma derivação imprópria, tá? Aqui embaixo também, ó, a oliveira nasce nesta época do ano, tá bom? Aí eu peguei peguei o substantivo oliveira, né, e transformei em um nome próprio. Olha, Carlos de Oliveira Júnior. Isso acontece muito, tá bom? Principalmente o brasileiro adora fazer esse tipo de coisa, tá? Peguei o substantivo comum oliveira e transformei em um substantivo próprio, tá? Carlos de Oliveira Júnior, virou o nome de alguém, tá bom? A mesma coisa, o céu é azul. Azul, pessoal, é predicativo do sujeito, tá bom? E agora ele virou substantivo, ó. O azul do céu é fascinante, tá certo? Bruno, como é que eu sei que azul é substantivo? Pessoal, quando eu coloco um artigo ou um pronome atrás de uma palavra, eu consigo substantivar ela, tá certo? Adivinha onde é que você vai achar isso? Classes de palavras, tá? Então, vai assistir a aula de classe de palavras, beleza? Dois carros pegaram fogo na avenida principal, tá? Dois, a gente já sabe o que que é, né? É numeral. Beleza, agora dois deixou de ser numeral e passou a ser substantivo, ó. O 2 é o meu número da sorte, certo? Quando eu pego uma palavrinha e eu substantivo ela, né, colocando um artigo, né, nesse caso o artigo o ou um pronome, né, eu consigo provocar uma derivação imprópria, causar uma derivação imprópria. Vocês estão entendendo? Derivação imprópria é isso, é usar uma palavrinha numa classe gramatical da qual ela não faz parte naturalmente. Entenderam, pessoal? Bruno, eu não sei o que é adjetivo, não sei o que é artigo, não sei o que é numeral. Classes de palavras, tá? Classes de palavras. Tenho certeza que se você assistir todo o conteúdo de classes de palavras e depois voltar aqui, você não vai ter dúvida nenhuma, certo? Composição por justaposição, tá bom? O que a gente fez até agora? A gente pegou um radical e saiu acrescentando sufixos e prefixos. Beleza, até aí tudo bem. O que a gente vai fazer agora? Agora a gente, ao invés de pegar um radical e ficar colocando prefixo, sufixo, modificando, inserindo desinência, né? Não, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai usar dois radicais. Ao invés de eu pegar um e ficar colocando um monte de tijolinho em cima, eu vou pegar dois radicais. Tá? Isso é a composição por justaposição. Vamos dar alguns exemplos. Olha, vamos pegar dois radicais aqui comuns, tá? Do que todo mundo já lidou com esses radicais na vida. Amor, né? Amor, né? Tem um radical am, A-M. Através desse radical A-M, eu consigo formar várias palavras. Amor, amar, amável, amei, amou, amado, né? Então eu consigo formar várias palavras. Assim como a palavrinha mal, né? Que é um radical, certo? Eu consigo formar várias palavras, maldade, maldoso, malvadeza, maléfico e assim por diante, certo? O que eu vou fazer? Na minha composição por justaposição, ao invés de eu ficar alterando essas palavrinhas, eu vou juntar elas. Pegar dois radicais e vou juntar. Ele é um mal amado, tá vendo? Então eu criei uma nova palavra, certo? Um mal amado. Certo? Essa palavrinha nova, mal amado, foi feita através de uma composição por justaposição. O método foi esse, entenderam? Não é complicado, tá? Então passatempo, pé de moleque, girassol, fim de semana, pontapé, vai e vem, varapau, segunda-feira, paraquedas, certo? São dois radicais que eu vou unindo, tá?
Às vezes tem hífen, às vezes não tem hífen, né? Então você olha, passatempo não precisa de hífen, tá? Girassol também não precisa de hífen e assim por diante, tá bom, pessoal? Então qual que é o conceito? É eu pegar dois radicais e unir, tá certo? Ao invés de eu pegar um e ficar enchendo de coisa, de prefixo, sufixo, desinência, eu vou lá, pego dois radicais e junto eles, tá? O conceito é esse, o conceito é bem simples. Existe a composição por aglutinação, o que vem a ser a composição por aglutinação, né? A ideia de aglutinação é parecida com a da justaposição, tá? Eu vou unir dois radicais. A diferença é que aqui vai ter um prejuízo fonético, ou seja, eu vou ter um problema de pronúncia quando eu vou unir esses dois radicais. Olha só, ele é um mal amado. Eu pergunto para você, o radical de amado é am, e o radical de mal é mal, né? A gente já viu que mal por si só já é um radical. Beleza. Teve algum prejuízo para essas palavras quando a gente uniu elas? Não teve prejuízo nenhum, tá? Elas continuaram com a mesma pronúncia, tá? Aqui, ó, na composição por aglutinação, haverá prejuízo. O relevo predominante da região é o planalto. Senhores, planalto é a mesma coisa que plano mais alto. Aí eu juntei plano e alto, certo? Tanto plano quanto alto tem os seus radicais, tanto que ó, alto, alteza, né, altitude, eu consigo formar várias palavras, cada um plano, né, planície, enfim, é o que plana, né, de tela plana, enfim. Então, são radicais diferentes. Só que quando eu uni, eu acabei prejudicando a fonia deles, né? A pronúncia deles ficou prejudicada. Então, planalto, tá vendo? Prejudiquei. Olha, mal amado isso não aconteceu. Peguei a palavrinha mal, peguei a palavrinha amado, juntei Brasil. Não teve problema. Agora, planalto não teve. Não deu para falar assim, ó, plano alto. O relevo predominante da região é o plano alto. Não existe, eu tive que falar planalto. Teve um prejuízo, certo? Um prejuízo de pronúncia. Tá? Isso acontece também, água ardente. Ao invés de eu falar assim, é água ardente, eu vou falar aguardente. Teve um prejuízo de pronúncia. Em boa hora, virou embora. Tá bom? Então, vinho mais acre, vinagre. Então, para quem não sabia, a palavrinha vinagre é a união de vinho e acre. Ficou vinagre. Tá? Para quem não sabia, a palavrinha embora é a união de em boa hora e virou embora, composição por aglutinação. Tá bom? Aguardente eu sei que vocês já podiam imaginar, tá? Ponta agudo virou pontiagudo, certo? Tive prejuízo na minha pronúncia. Boca aberta ficou boquiaberto, certo? Então, senhores, boca aberta ficou boquiaberto, certo? Tive prejuízo na minha pronúncia, tá bom? Acabou? Não, não acabou, a gente tem mais, vamos seguir. Senhores, novo acordo ortográfico de 2009, tá? Por que que ele está aqui? Eu vou ter uma aula específica só para falar desse camarada, não se preocupem. Mas por que que ele está aqui? O meu acordo ortográfico, certo? Ele prevê, né? Ele tem várias cláusulas que falam de ortografia, né? Algumas coisinhas de pontuação, mas basicamente, por que que ele está aqui? Porque as locuções substantivas, as locuções adjetivas, as locuções pronominais, adverbiais, né? Prepositivas, condicionais, enfim, perderam o hífen. Então, palavrinhas como dia a dia passou a se chamar dia a dia sem hífen, tá? Senhores, tudo bem? Então, dia a dia, para quem não sabe, é uma locução adverbial, tá? E aqui agora, dia a dia perdeu o hífen pelo novo acordo ortográfico, beleza? Então, senhores, Bruno, eu não sei o que é uma locução adverbial. Adivinha o que eu vou mandar você fazer? Vai na aula de advérbios, lá em classes de palavras, certo? Então, novo acordo ortográfico de 2009, tudo bem? Ele determinou que essas locuções que eu falei agora, elas perderam o hífen. Por isso que dia a dia passou a ser dia a dia sem hífen, certo? A mesma coisa aqui, ó, vamos aproveitar o fim de semana. Fim de semana tinha hífen, agora não tem mais. Fim de semana, não precisa colocar mais hífen, tá? Quer mais café com leite? Café com leite tinha hífen, não tem mais.
beleza? Café com leite agora é sem hífen, mas mantiveram o hífen, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira. Esses dias da semana mantiveram o hífen, tá bom? Beleza? Tranquilo? Tá certo. Pessoal, vamos lá. Hibridismo, tá? Hibridismo, voltando aqui à parte de formação de palavras. Hibridismo. Então, hibridismo são palavras formadas por radicais de idiomas diferentes, tá? Então, alcômetro. Para quem não sabe, álcool tem um radical árabe, tá? Metro é um radical grego, tá? Metro, medida, grego. Então, o que que acontece? Senhores, quando a palavra alcômetro, ela é a união de dois radicais, né, de idiomas diferentes, né? Um é árabe, o outro é grego. Por isso que o nome é hibridismo. Mas, Bruno, como é que eu vou prever esse tipo de coisa? Não tem como prever, infelizmente não tem como prever, tá? Eu coloquei aqui os principais, tá bom? Existem mais casos, tá bom? Então, alto, né, pessoal? Alto, grego, né? Clave, latim. Juntei e ficou autoclave, beleza? Mas a origem dessa palavrinha, tem radicais em locais completamente distintos, tá? Vamos lá, burocracia, buro, francês, cracia, grego, né? Endovenoso, então endo, grego, venoso, latim, hiperacidez, hiper, grego, acidez, né? Português, origem portuguesa, tá? E assim por diante, pessoal. Então o hibridismo é basicamente isso, é eu pegar radicais, né, de lugares diferentes para criar palavras, para a gente poder usar aqui na nossa língua portuguesa, tá bom? Esse tipo de coisa, pessoal, não tem como prever. Onomatopeia, senhores, né? O que vem a ser onomatopeia? Onomatopeia é quando a gente imita um som com a voz, a gente acaba criando uma palavrinha nova. Só o fato de imitar o som com a voz, a gente acaba criando uma palavrinha nova. Então, boa, quando a gente imita uma criança chorando, kkkk, risos, né? Bum, pô, au au. Todas essas palavras que a gente imita com a boca, né? Elas podem ser escritas. E se elas podem ser escritas, a gente está formando palavras com a boca, mas está formando palavras, certo? E qual que é a metodologia? Onomatopeia, senhores, tá? O método que a gente está usando não é composição, tá? Não é derivação, é onomatopeia, certo? Existe também a abreviação vocabular. O que que vem a ser a abreviação vocabular? É literalmente abreviar as palavras, tá? Então, como o próprio nome diz, se trata de formar uma palavra através de uma abreviação. Então, ao invés de eu falar telefone, eu falo só fone. Ao invés de eu falar pneumático, eu falo só pneu. Ao invés de eu falar metropolitano, eu falo só metrô. Ao invés de eu falar cinematográfico, eu falo cinema. Ao invés de eu falar fotografia, eu falo foto, tá? São exemplos de abreviação. Existe também a siglação. O que é a siglação? É literalmente formar siglas usando as palavras, certo? Pegar uma palavra e formar sigla, tá? Através das suas iniciais. Como é que funciona isso aí? Organização das Nações Unidas, tá? ONU é basicamente formado pelas iniciais das palavrinhas Organização, Nações e Unidas, ONU, tá bom? Assim como Mercosul, tá? Mercosul, Mercado Comum do Sul, tá bom? Escola de Sargento das Armas, ESA, tá bom? Então, ESA também é um caso de siglação. Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, tá? OTAN, mais um exemplo de siglação. Formar siglas através de iniciais, certo? Isso é siglação. Neologismo semântico, quando a palavra passa a ser usada para designar outra coisa. Então, por exemplo, ó, vai me fazer passar por este papelão, só que tem um problema, papelão. Quando eu ouço a palavra papelão, a gente lembra do quê? Da caixa de papelão, certo? Então, senhores, é um caso de neologismo semântico. Eu usar uma palavra para um sentido diferente do que a gente normalmente deveria usar. Essa mulher é uma gata. Significa que ela é um gatinho? É um animal? Um gato? Estranho, certo? Pois é um caso de neologismo semântico, tá bom? Vamos lá, por último, empréstimo linguístico. Então, o que vem a ser o empréstimo linguístico? É quando a gente usa palavras de outros idiomas dentro da língua portuguesa, tá bom? Para falar de
coisas do nosso dia a dia, habituais, sejam sentimentos, né, objetos e assim por diante. Então, mouse, tá? O mouse do seu computador. A palavrinha mouse significa rato em inglês. E a gente usa para designar o objeto, certo? Surf, tá bom? A gente usa para designar o esporte. Então, senhores, notebook, né? Notebook, né? Como a gente deveria falar. Então, notebook, ele é um objeto que recebeu um nome, certo? Estrangeiro e está no Brasil e todo mundo fala. Então, você trouxe a notebook hoje, certo? Ficou comum, é um empréstimo linguístico, tá bom? Site, ao invés da gente usar a palavrinha endereço eletrônico, né, que era o que deveríamos usar, a língua portuguesa usa essa expressão, endereço eletrônico. A gente usa a palavrinha site, porque é muito mais simples. Só que site é um empréstimo linguístico, não é algo que a nossa língua portuguesa criou. Entenderam? Basicamente é isso, pessoal. Brasil acima de tudo.